Vamos dar continuidade então à nossa aula, falando um pouquinho sobre a titulação. Hoje eu vou falar basicamente de um ponto muito importante, que é o indicador da titulação. Existem, pessoal, vários indicadores, né? Cada indicador ele vai estar relacionado a um tipo de transição de pH, tá? Então, por exemplo, no caso da fenolftaleína, a gente vai ver aquela transição do ácido para o alcalino começando em torno de pH 8. Então, imagina que vocês estão titulando aqui, como nós vimos no vídeo passado, né? Vocês estão aqui titulando uma solução de HCl com NaOH. Quando o pH muda de ácido para alcalino, essa coloração rósea aparece. Tá? Por que ela aparece, pessoal? Porque aqui vocês tinham uma solução que estava ácida e agora a solução está levemente alcalina. Veja bem, o que é importante? Que daqui para cá vocês vão adicionar apenas uma gota durante a titulação. Então, o volume da bureta não vai alterar muito. Vocês podem até anotar o volume antes, né? Da ficar rósea, na iminência de ficar rósea, tá? E aí o quanto vocês gastaram aqui do volume, né, na bureta para fazer os cálculos de concentração. Então, para conseguir atingir o ponto de equivalência e achar a concentração, né, do titulado aqui. Importante que antes de ocorrer o ponto de viragem, existe um efeito muito interessante. Vocês vão estar agitando, geralmente, né, com uma mão vocês abrem a torneirinha da bureta, vai titulando, e com outra mão vocês vão agitando o Erlenmeyer. Ao agitar o Erlenmeyer e adicionar uma gota na iminência do ponto de viragem, vai aparecer esse efeito que desaparece com agitação. Esse efeito aqui a gente chama de efeito tornado, tá, pessoal? Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, na forma de um rodamuinho, né? De um tornado. Então, esse efeito a gente chama de efeito tornado. Esse efeito ele acontece na iminência do ponto de viragem da solução ácida para a solução alcalina. Bom, para isso acontecer, a gente utiliza então um indicador que é a fenolftaleína. A fenolftaleína, pessoal, é essa molécula aqui. Então, ela é indicador de uma titulação ácido-base, tá certo? E ela pode ser escrita dessa maneira. Essa daqui seria a abreviação, né? Nós estamos abreviando aqui no inglês, né? H, né? IN ou PH, né? São as abreviações da fenolftaleína. Então, em muitos livros, vocês verão a estrutura da fenolftaleína e uma discussão sobre a parte molecular. Eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aqui, nosso curso é um curso que a gente gosta, né, de fazer o approach molecular, né, a gente gosta de entrar na estrutura e observar a química envolvida, né, e desse fato eu gostaria de já chamar uma atenção aqui para vocês, né, na estrutura molecular. Geralmente, pessoal, o que acontece? Moléculas orgânicas, principalmente as moléculas orgânicas que têm cor na região do visível, estou falando ali acima ali de 300 nanômetros até uns 600 nanômetros, tá, pessoal? Essa região, que a gente chama região do visível, é onde a gente observa a cor, né? Isso significa que a molécula ela vai absorver uma cor, vai absorver um determinado comprimento de onda e vai deixar passar outros comprimentos de onda, tá certo? Isso significa, né, que a cor complementar que a gente vai ver vai ser a cor rósea, né? Então, essa mudança de cor do meio ácido para o meio alcalino significa que na presença do próton, algo vai mudar na estrutura da fenolftaleína de tal forma que essa mudança cause uma absorção de cor. Então, como ela sai do incolor e vai para a coloração rósea, uma estrutura química que permite a formação da coloração rósea, tá certo? Vai ter que acontecer nesse caso. Pessoal, vou antecipar um pouquinho aqui, vocês vão ver lá em química orgânica, né? E principalmente em espectroscopia, que moléculas orgânicas com duplas e simples conjugadas, dependendo do tamanho da conjugação, né? Por exemplo, se a gente conseguisse ter mais uma dupla ligação aqui, passando de um anel para o outro, isso já é condição para que ocorra absorção de luz visível,
Por que que isso ocorre? Nós não vamos falar agora, porque vocês não têm elementos ainda, background aí na parte de espectroscopia, mas isso vocês vão ver ao decorrer do curso. O que é mais importante é vocês olharem a estrutura e ver o porquê que ela muda com a variação do pH. Mas vocês podem pensar, bom, se tem uma variação do pH, é porque então o próton causa algum efeito na molécula ou a presença de OH- causa algum efeito na molécula, né? Ou a falta de próton ou a falta de OH- causa um efeito estrutural na molécula, de tal forma que essa mudança estrutural faz nós observarmos essa mudança de cor, tá bom? Bom, aqui nós temos um nome, então, oficial aqui desse composto, tá? O mais importante é nós olharmos que esse nome é a nomenclatura IUPAC, e a gente olha aqui que ele tem um bis hidroxifenil. Esse bis vem desses dois, né? Desses dois grupos de hidroxifenil. Esses dois grupos vão estar ligados aqui a esse heterocíclico aqui, né? Heterociclo que a gente chama, né? Que é uma benzofurano. As benzofuranas, pessoal, elas têm um caráter muito interessante, né? Que elas são muito reativas. Vocês vão estudar elas como vários tipos de precursores em reações de síntese orgânica, tá? Bom, quem descobriu essa molécula de fenolftaleína, ou seja, quem foi o primeiro a sintetizar, eu fui procurar saber como que foi a síntese, né, da fenolftaleína, e ela foi, pela primeira vez, ela foi sintetizada em 1871 pelo Adolf Bayer, né, von Bayer, né, na verdade, tanto é que o nome daquela empresa Bayer que vocês conhecem em homenagem a ele, tá certo? Ele era um químico alemão, né? E ele publicou esse trabalho, isso aqui é um anuário de química, tá? Da Alemanha. O artigo científico ele tá em alemão, tá? Um alemão bem básico, mas a maior parte de termos técnicos, dá para vocês lerem esse artigo, tá certo? E entender como foi as primeiras ideias para a síntese, né? Da fenolftaleína. E aqui eu coloco o endereço eletrônico. O que é esse endereço eletrônico? É endereço já do paper digitalizado, tá, pessoal? Toda vez que vocês olharem aqui, tiver esse DOI aqui na frente, é porque é um artigo científico, tá? Um artigo científico que possui um endereço eletrônico. Então, só vocês usarem esse endereço, vocês vão chegar nesse artigo, vocês podem pegar esse artigo para ler. E olha que interessante que ele colocou aqui, né? Sobre os corantes, né? Esse DAI aqui é de corante, fenólicos, né? Ou seja, ele tá falando sobre a química dos corantes fenólicos. E a fenolftaleína é um desses tipos de corantes. E o mais engraçado, pessoal, é que depois, na verdade, a reação, né, industrial para esse corante, né, depois veio a ter uma patente, né, em 1940. Olha aí, ó, estamos falando, e foi em março, ó, 2 meses atrás ela completou 80 anos, né? Então nós estamos falando de uma patente americana, possivelmente essa patente já é de domínio público, porque depois de um determinado tempo da patente, pessoal, você vai ter o produto já em domínio público, então qualquer um pode sintetizar e tudo mais, tá certo? Preciso olhar como que está a validade, mas eu acho que essa patente, não sei, acho que ela já foi quebrada, tá? Então quer dizer que você vai ter, então, a síntese aqui, ó, processo de produção de fenolftaleína, tá? Então ela foi patenteada, esse processo, e olha que interessante, aqui fala que o processo é obtido da condensação do fenol com anidrido fitálico, tá? Na presença de catalisador e ácido sulfúrico. Então, se vocês, eu fui buscar essa patente para vocês, para olhar como que era essa reação de produção da fenolftaleína. E olha que interessante que é, né? Ela pode ser sintetizada, né, ela pode ser sintetizada, então, a fenolftaleína, utilizando aqui, então, o fenol, né? Ou seja, você faz a condensação aqui, juntamente com o anidrido fitálico, que é esse cara aqui, né? Depois vocês vão estudar os anidridos, né? Que são compostos que são formados pela remoção de uma molécula de água, né? Então, na presença de calor, de catalisador e de ácido sulfúrico, você pode produzir, então, a fenolftaleína.
Olha que interessante. Note que aqui esse oxigênio, olha, aqui você tem dois oxigênios, esse oxigênio aqui e esse aqui. E esse oxigênio está ligado a esse carbono. Isso faz com que esse carbono seja reativo, tá, pessoal? Se vocês vão estudar em mecanismos de reação, e ele vai atacar, né, na posição par aqui do fenol, olha aqui, ó. Então, o fenol vai estar aqui ligado a esse carbono e esse oxigênio aqui vai sair dessa molécula do anidrido fitálico. Notem que interessante, né? Então, que você vai ter, vocês vão observar esse anel aqui, né? Ligado, a gente chama isso de heterociclo, tá, pessoal? Ligado ao fenol. Então, essa seria a síntese, né, da fenolftaleína. Vamos dar uma olhada agora do ponto de vista molecular. Lembra que eu falei para vocês que a absorção de luz, né, ou a formação daquela coloração rósea que vocês vão ver durante a titulação vai depender da estrutura molecular da fenolftaleína, mudando de acordo com a presença e ausência do próton, né, pessoal? Então, se vocês notarem aqui, ó, eu circulei aqui, né, aqui nós estamos vendo o quê? Na verdade, isso aqui é um derivado, né, de isobenzofurano. O que são esses isobenzofuranos, pessoal? São essas estruturas aqui que são utilizadas em reações químicas, né? São precursores de reações orgânicas. E o importante é que ele é um composto heterocíclico, né? Ou seja, heterocíclico vem porque você tem átomos diferentes no ciclo, você não tem só carbono, tem a presença de oxigênio aqui, por exemplo, tá? E ele vai se fundir, então, ele é a fusão, então, do benzeno com o grupo furano. A gente chama isso aqui de grupo furano. Pessoal, quando aparecer esse grupo aqui ele é muito interessante porque ele é muito reativo, tá? Ele é reativo e em determinadas condições ele é instável também. Qualquer mudança no ambiente químico dele, esta ligação possivelmente se rompe, tá? Então, é muito interessante porque sabendo disso, né, a gente pode induzir, então, a mudanças estruturais aqui dessa região. E notem que, na verdade, isso é um derivado de isobenzofurano, não é esse cara aqui, esse cara é o precursor. Pode ver que tem aqui mais uma dupla O. Esta dupla O ainda vai conferir mais instabilidade ainda a essa região. Então, essa região vai ficar instável na presença do próton, na ausência do próton, ela vai sofrer variações. E o interessante é que essa variação estrutural é reversível, né, pessoal? Isso é muito interessante, né? Você consegue modular, né, esse tipo de interação aqui do próton e do OH- aqui com essa região, tá certo? Então, essa região aqui vai ser crucial para que nós tenhamos aquele efeito de cor que eu mostro para você. Vamos olhar aqui na versão Ball Stick, né, pessoal, que vocês aprenderam, que é a versão, né, vocês têm os bastões e bolas. Olha aqui que interessante, você vai ter aqui esse grupo, o benzeno, né, e aqui o furano, olha. Olha o heteroátomo aqui, né, o átomo de oxigênio, que vai estar ligado aqui nesse ciclo, tá? Então, esse é o isobenzofurano, que dá origem a este grupo aqui, que é esse grupo que vai ter o efeito, então, da perturbação pela presença do próton. Então, aqui nós temos a fenolftaleína. Olha só, eu coloquei aqui no range de pH de 0 a 8,2, pessoal. Isso significa que nós estamos numa condição, né, que é basicamente meio ácido, mas variando aqui até 8,2, tá certo? Até 8,2, a fenolftaleína vai manter essa estrutura. Então, se você tiver esse range de pH, a estrutura molecular da fenolftaleína é essa, mantendo a presença dos ciclos e os grupos fenólicos aqui, olha o OH, olha o OH aqui. Então, aqui ó, você vai ter a solução ácida que vai ser incolor, tá? Essa solução sendo incolor remete a pensar que a estrutura da fenolftaleína está dessa maneira. Vamos olhar aqui do ponto de vista tridimensional. Essa já é uma estrutura otimizada no computador, utilizando cálculos, né? Cálculos quânticos em computadores. E nós observamos aqui essa tridimensionalidade do grupo aqui. Pode notar que ele está perpendicular, né, ao plano aqui, né? Então, vocês conseguem ver a presença dos oxigênios aqui.
Olha o OH aqui, o OH aqui, né, os anéis e tudo mais. O que acontece quando a gente muda do pH entre 8,2 a 10? Você tem um rompimento daquela ligação. Quando você tem o rompimento daquela ligação, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai aparecer esta dupla ligação aqui que não existia, tá? E ao mesmo tempo, dependendo do pH, esse grupo aqui, esse é um grupo o quê? C dupla O, OH, que na presença de uma base vai ficar O-. É um grupo ácido, pessoal. Olha que interessante. Então aqui você partiu daquela estrutura onde você tinha um derivado ali de furano, né, de um heterocíclico, mas agora você vai ter o quê? Um grupo carboxílico. E o mais importante, a presença desta dupla ligação, que aqui não existia. Ok? Então, aqui não existia essa dupla ligação. Vamos olhar a parte tridimensional? Olha a dupla ligação aqui, pessoal, no espaço, né? Olha ela aqui, né? E olha ela aqui, ó. Ela não tinha essa dupla ligação. A presença deste combinado aqui, pessoal, esta região vai interferir muito na absorção de luz. Então, esse composto passa a absorver luz na região do visível e passa a emitir a luz complementar, que é a luz, que é a cor rósea, né, pessoal? Então, olha, presta atenção. Mudou a forma, mudou o pH, mudou a estrutura tridimensional, ocorre a presença agora de uma ligação química nova aqui, tudo por causa da presença do próton, né? A presença do próton mantinha esse cara desta maneira, mas agora, com a presença do OH-, você tem o que? A formação dessa dupla ligação. Isso já foi confirmado utilizando espectroscopia, né? Uma técnica de absorção. Essa técnica a gente consegue monitorar essa ligação química, consegue saber se formou essa dupla ou não, tá? E dependendo do pH, quanto mais alcalino estiver, né, mais essa carga aqui vai estar localizada nesse oxigênio. Isso daqui ainda está causando um pouco de discussão na literatura, né? Se ele fica realmente dessa forma. Na verdade, existem alguns trabalhos que mostram que aqui você vai ter uma forma mais do tipo OH do que OH-, mas dependendo do pH que você tiver, o H aqui ele pode ser um H ácido, como aquele ácido de Arrhenius que a gente estudou, né? Ou seja, você pode remover ele ou se o pH estiver muito alto. Então, há essa discussão na literatura sobre isso, né? E eu fui buscar para vocês alguma coisa sobre esse tipo de reação, né? E aqui nós temos um artigo de 1983 da Journal Chemical Education. E o que a gente pode notar aqui? A gente pode notar que a proposição do mecanismo, vamos olhar só desse lado aqui, tá, pessoal? A proposta de mecanismo é que nós tenhamos, então, o grupo, né, que ele chama aqui de fenolftalina 1, né, na presença de 2OH-, você vai ter a quebra, né, a quebra dessa ligação e a formação da dupla ligação. Note que aqui a gente já está com o modelo de estrutura molecular, né? Esse é o modelo 2D, tá? Então, como que seria a reação balanceada? Seria a presença de 2OH-, aí você teria, então, o quê? Você teria a formação da dupla ligação e você teria aqui, note que aqui você já tem as nuvens π, né, do sistema π, e os orbitais livres, né, do orbital P aqui, dessa hibridização, né, ele estaria aqui localizado aqui essa carga. Então, essa foi uma das primeiras proposições desse mecanismo aqui de reação. Aqui também ele coloca o ácido carboxílico, o C-OH-, quer dizer que já foi dissociado, e com a formação de duas águas. Então, notem que você tem aqui a presença de 2OH-, esses 2OH- vão dar origem, então, à ruptura dessa estrutura desse grupo instável, né? Porque ele é derivado, ele é um heterocíclico, é um heterociclo derivado do furano, e ele passa, então, a ser um ciclo instável que forma a dupla ligação e, então, você tem a transição daqui do que ele chama de fenolftalina 1 para fenolftalina 2, tá bom? Bom, pessoal, o que é o mais importante que a gente tira aqui? Primeiro, não só a fenolftaleína sofre esse efeito. Vocês podem ter, vocês vão achar na internet, vão achar vídeos do
pessoal fazendo indicadores de pH universal, utilizando outros tipos de indicadores, utilizando até alimentos, né? Se você pegar, por exemplo, o suco da beterraba e colocar ela em meio ácido, em meio alcalino, meio neutro, vocês vão ver que há uma mudança de cor, porque a beterraba tem corantes que também são sensíveis, né, à presença do próton e à presença do OH-, tá bom? E o mais interessante é que a estrutura molecular é o que mais importa na formação da cor, tá? Lembre-se que aquele efeito de titulação ácido-base, onde você sai do meio ácido para o meio alcalino, meio básico, né? Ele ocorre devido à formação, de uma segunda estrutura da fenolftaleína, né? E essa estrutura passa a absorver luz, né? E passa a emitir também. Ela passa, então, a emitir a luz complementar, que seria a luz rósea, né? E é por isso que a gente consegue fazer a titulação, é por isso que esses sistemas são sensíveis à luz, tá? Uma coisa que é importante também é que, para vocês entenderem como que ocorre o processo de passagem do meio alcalino, do meio ácido para o meio alcalino, porque vocês viram que a faixa de pH ali é acima de 8, né, 8,2, onde vai mudar de cor. Aí você pode pensar, bom, mas só vai mudar quando eu chegar no meio alcalino? Sim, mas lembre-se que se você está titulando, por exemplo, com NOH, que é um ácido forte, qualquer mínima quantidade que vocês colocarem acima de pH 7, ele vai já chegar em pH 9. Faça o cálculo para vocês verem qual que é a concentração necessária para que o pH saia de 7 para 8. Qual é a quantidade de ácido que vocês deveriam ter naquela gotinha, né, a mais que vocês colocam. E lembre-se que o efeito tornado que vocês observam, quando vocês começam a observar que já existe aquele efeito tornado, onde a solução já começa a aparentar, a querer mudar de incolor para rósea, é porque daquele ponto em diante, provavelmente, vocês já vão ter um ponto de viragem, ou ponto final, né, da curva de titulação. Bom?